Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, sejam bem-vindos. Você que já nos acompanha sabe que estamos falando sobre um tema que é tão interessante, não é? Falando sobre o sono, sobre os sonhos, a importância de nós guardarmos na mente quando acordamos, aonde nós estivemos, quais as experiências que vivenciamos. E nos programas anteriores nós passamos inclusive um passo a passo para vocês se prepararem para, ao dormir, antes de dormir, fazendo esse passo a passo, que são oito itens para você fazer, você se lembrar no dia seguinte de onde você estava, quem você encontrou no seu sonho, será que você visitou algum lugar importante, você aprendeu alguma coisa, visitou alguma escola, qualquer coisa assim. Então, se você tiver interesse nesse assunto, busque nos programas anteriores, porque é um tema muito interessante. Hoje ainda estaremos dando continuidade e a partir da pergunta 410 do Livro dos Espíritos. Então, pegue seu livro, seu caderno, seu bloco de anotações e vamos em frente, tá bem? Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É sempre uma alegria voltarmos ao nosso programa ao vivo, que acontece a cada 2 semanas, e falarmos da doutrina espírita, falarmos dos temas importantes que nos ajudam a compreender como funcionam as leis do universo, envolvendo cada um no seu processo evolutivo. Você está sendo convidado para viajar conosco nos temas do Livro dos Espíritos. E não apenas neste programa que estamos fazendo hoje, mas nos programas anteriores, quando nós já pudemos abordar este mesmo tema, que hoje vamos terminar, e vários outros anteriores. No ano de 2021, no ano de 2020, 2019, 2018, e assim você vai voltando e pega todo o Livro dos Espíritos desde o comecinho. Não é, Solange? Isso é possível porque nós temos gente competente cuidando da gente. É isso mesmo, graças aos nossos queridos Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, a Regina Prata, a Margarete Parpinelli, todos eles aqui fazendo com que o programa chegue até você com muita qualidade. As meninas, inclusive, estão fazendo as anotações dos comentários de vocês e também das respostas, porque hoje nós teremos a nossa pergunta desafio do dia, que é, podemos ir em frente, André? Claro, vamos lá. Antes só vamos mandar um abraço para Fernanda Lima, não é? A nossa querida Fernandinha, que sempre esteve conosco, não é, Solange? Isso, a nossa querida Fernanda que agora Lima. está de agora licença. Está de mamãe. É isso aí. Que bom, um grande beijo para você, Fernandinha, tudo de bom. E nós temos então a nossa pergunta desafio, que eu vou pedir para os nossos queridos Jefferson colocar na tela para a gente, é o último slide. O slide 14. Aí, isso aí, já tá lá, Solange, ó. O espírito pode acordar e se sentir cansado? Eu dormi tanto que eu tô até cansado. Será que isso acontece? Eu já escutei, André, várias vezes a pessoa acordar e se sentir assim, nossa, eu tô moído. Nem parece que eu dormi, nossa, não é, não Solange? parece que eu dormi, parece que eu trabalhei a noite inteira, eu tô tão cansado, parece que um caminhão passou em cima de mim. Várias vezes eu já ouvi isso das pessoas. E hoje nós vamos responder essa pergunta, não é? O Jefferson vai depois acompanhando com a gente os slides e nós vamos chegar à resposta dessa questão, que é da pergunta desafio. Agora a gente vai para o primeiro slide. Antes Fala, um Solange. pouquinho, André. Gente, para quem não conhece, está entrando pela primeira vez, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Anota aí que é 0, operadora 11 996 433827. 996-433827. E no WhatsApp você pode responder para a gente. A essa pergunta pode também enviar os comentários, tá ok? Também dá para participar pelo YouTube da TV Mundo Maior. Ótimo. Agora o Jefferson vai pôr para a gente o slide número 1, que é aquele que a gente sempre coloca no início do nosso programa. Vamos lá, aquele slide que fala do tema principal, não é? Aí você vê as referências, a saída do espírito em relação à matéria. Quando a gente vai dormir, esses slides, esses desenhos, estão mostrando para a gente como se dá esse deslocamento do perispírito, deixando o corpo em repouso e indo para as experiências do outro lado da vida física. Com isso,
todos poderemos entender que fazemos parte desse mesmo complexo de ir e voltar, sair do corpo, vivenciar experiências e depois retornar a ele. E lá do outro lado, as leis são diferentes, as dimensões são outras. Por isso que às vezes a gente tem uns sonhos meio assim atabalhoados, meio malucos, mas que não fazem um sentido no nosso mundo de 3 dimensões por causa exatamente disto. Agora, nós vamos dar início à questão 410, com as quais estas últimas são as questões do tema. Vamos para o slide 2, o Jefferson vai pôr para a gente na tela e a Solange vai ler para nós a pergunta. A gente tem, algumas vezes, durante o sono ou a sonolência, ideias que parecem muito boas e que, malgrado os esforços que se faz para lembrá-las, apagam-se da memória. De onde provêm essas ideias? Olha que interessante, às vezes a gente sonha, põe depois aqui na geral pra gente, Jefferson, a gente sonha que essas coisas interessantes acontecem conosco, em que você sabe, quando você está sonhando, tudo está claríssimo, você tem certeza do que você precisa fazer, e aí você acorda, e, meu Deus, eu sei que sonhei uma coisa importante. Uhum. Nós temos alguns amigos que dizem assim, durante o sono, a pessoa falou comigo, eu falei, ela respondeu, a gente conversou tudo, agora eu não lembro de nada. Até mesmo do nome da pessoa eu não lembro, não é, Solange? Uhum. Então, e no sonho ela conversava direitinho com a pessoa, sabia o nome e tudo, né? Então, isso mesmo. E isso é uma coisa interessante, portanto que Kardec faz essa pergunta. De onde vêm estas ideias? E agora a gente vai ver a resposta dos espíritos no slide número 3. Vamos lá? Elas são resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza de mais faculdades durante esse momento. Frequentemente, são conselhos que dão outros espíritos. Olha que interessante. Essas lembranças ou essas conversas, elas são consequência da nossa ligação com outros amigos invisíveis que, quando nós estamos fora do corpo, se comunicam conosco de uma forma bastante mais direta, mais fácil. E isto fica bastante gravado em nosso íntimo. Às vezes, porém, não é bom que nós nos recordemos com tanta nitidez a respeito do que eles estão nos orientando. Por quê? Porque eles não querem que a gente perca, Solange, a nossa responsabilidade pela escolha das nossas decisões. Uhum. Os espíritos amigos, principalmente os bons espíritos, eles não intervêm em nossa capacidade de discernimento. Você vai ter que fazer isto, você tem que agir deste modo. Não, eles não fazem isso. Muitas vezes, como a pergunta está dizendo, eles nos dão conselhos, eles nos mostram situações e às vezes a gente não se recorda, exatamente para que nós não sejamos como que forçados. Eu sonhei com isso, então eu tenho que fazer porque o sonho mandou eu fazer. Ué, então onde está a sua liberdade de decidir, não é mesmo? Como os espíritos respeitam as leis de Deus, os bons espíritos, eu repito, então nestes casos muitas vezes a gente não se recorda. Mas a gente aqui, Solange, a gente já teve um comentário interessante sobre isso, da Daniela Feliciano. Ela acabou de nos escrever. E tem uma coisa interessante ligada a isto. A Daniela, por quem a gente agradece muito, Daniela, sua participação, ela disse assim, olha, tive um sonho antes de ir fazer um exame importante. No sonho, eu recebi a informação para não confiar na enfermeira. Durante o exame, eu entendi plenamente o recado do sonho. Tá vendo? Isso mesmo. Legal. Obrigado, Daniela. É um comentário interessante que tem uma ligação com isto. Só que, nesse caso seu específico, você conseguiu se recordar do aviso, né? Do aviso. Isso ficou gravado em você. Porque se tratava de um exame físico, um exame de saúde, e que eventualmente poderia te prejudicar o emocional, porque você ficaria preocupado. Mas você, então, pôde, com base neste aviso, não dar tanta importância àquela forma de avaliação que foi feita naquele momento. Muito obrigado, então, pela sua participação. E agora, Solange? Nós temos o slide número 4.
porque Kardec continua fazendo as perguntas, não é? Vamos lá dar uma lida no que Isso. diz. De que servem essas ideias e esses conselhos, uma vez que se perde a lembrança e não se pode aproveitá-los? É, né? Olha só o que Kardec pergunta, não é? Bom, para que então sonhar de uma certa maneira, se a gente vai perder aquilo que a gente sonhou, a gente não vai lembrar de nada? Kardec está perguntando isso para eles. Qual é a finalidade, a utilidade de um sonho desses? Vocês veem aí, põe aqui para mim, Jefferson, vocês veem nesse caso, como Kardec tem autoridade moral para colocar os espíritos na parede, do ponto de vista da interrogação. Ora, vocês estão dizendo que muitas vezes são os espíritos que conversam conosco, mas que a gente não vai lembrar. Então, para que serve isto? Não é? É assim que a gente perguntaria. Qual é a finalidade de termos que ter todas estas possibilidades de ser alertados, de ser orientados, de serem esclarecidos, se depois a gente acorda, esquece tudo e não vai servir isso para nada? É uma pergunta muito lógica. E isso demonstra a independência de Kardec em relação à sua pesquisa. Ele tinha autonomia para perguntar, inclusive aquilo que parecia contraditório na explicação dos espíritos, e é o que ele está fazendo aqui, usando o raciocínio coerente para que os espíritos dêem uma explicação. E eles dão. Olha que interessante. Vamos ver. Vamos ver No slide 5. seguinte, o Jefferson vai pôr para a gente, para que a gente possa entender a resposta. Essas ideias pertencem, algumas vezes, mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corporal. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito se lembra, e a ideia revive num instante necessário, como uma inspiração do momento. Interessante. Você vê, né? Às vezes, o assunto que os espíritos estão nos explicando naquele momento do sono é um assunto que está vinculado ao mundo espiritual. Não é um assunto que tem a ver com a nossa vivência no mundo físico, ou os problemas, ou os desafios. Mas, com mais frequência, se o corpo esquece, o espírito recorda. Mentalmente, o cérebro pode não estar assim tão lúcido. Porém, o espírito arquiva a informação. E aquela ideia, ela volta à mente. Nós vamos ter, inclusive, uma pergunta, uma participação de nossos telespectadores que vai mostrar isso. A ideia volta à mente no instante necessário. Como se fosse uma inspiração do momento, como se fosse, não vou fazer, não, ou eu vou fazer, eu acho que me deu na telha, eu vou realizar. Você vai ter este impulso natural, porque eventualmente estas coisas estão arquivadas no seu inconsciente, durante o momento em que o seu espírito estava fora do corpo. E interessante, é interessante, não é? Isso, porque aí a gente vê a utilidade da pergunta de Kardec, a utilidade de nós sonharmos e eventualmente nós não lembrarmos de cara, não é? Daquilo com aquilo que a gente sonhou. Mas a gente vai ver que num momento adequado, no correr do dia a dia das nossas vidas, às vezes numa prova, numa situação difícil, alguma coisa você vai despertar e isso vai vir para você, não é? Porque o seu espírito guarda aquele ensinamento, apesar de você não se lembrar. E quando essa situação difícil aparece, vem esse impulso, essa certeza interior, não é, de que você deve seguir um determinado rumo. É muito interessante, eu acho que foi muito válida essa questão, para a gente entender melhor essa situação. Com isso, pode pôr na geral para nós aqui? Com isso, você vê... Agora sim. Com isso, você vê como os espíritos amigos nos querem bem. Como eles tentam fazer de tudo para nos dar força, para nos reerguer de uma situação de abatimento físico, de abatimento emocional, de abatimento moral, ou de desafios profissionais, ou de angústias de todos os tipos. Durante o repouso, isso é mais patente, porque muitas vezes, enquanto você está acordado, parece que as situações não deixam solução para você. Mas então, o mundo espiritual, ao você sair do corpo, pode conversar com você, pode te dar uma orientação para que você, como eu já disse aqui no programa anterior, alguns programas atrás, me recorda muito a história do romance do Espírito Lúcio, Esculpindo o Próprio Destino, em que a Leonor, eu acho que a Leonor, a personagem, durante o sono, ela é avisada que ela vai ter início na sua trajetória
um testemunho, uma situação difícil que ela estará tendo que enfrentar, como decorrência de outras atitudes do passado. Então, antes de ela descobrir que ela estava com um tumor no seio, na noite anterior ela sonha que espíritos amigos a levam a um local em que ela vai ser alertada, para que ela se prepare, mas para que ela não tenha receio, que eles estarão com ela no processo de reajustamento. E é muito bonito isso, a gente saber que não estamos sem o amparo da divindade, até mesmo quando o corpo vai dormir. É isso mesmo. E agora? E agora tem uma pergunta muito interessante. Legal. Muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Está no slide 6, é a pergunta 411 do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado, olha só, o espírito encarnado, nos momentos em que se desliga da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Opa! Já que ele está do outro lado, já que ele está podendo ter acesso às informações do mundo invisível, será que ele, da mesma forma como eu citei aqui, aquela senhora foi informada que ela iria começar um processo de uma enfermidade para que ela se preparasse, será que quando a gente vai se aproximando da data de validade, que eu costumo falar, né? A gente tem uma data de validade. Se você procurar, talvez você encontre. Sabe, todos os produtos a gente encontra, né? Fabricado em tal e validade até tal. Talvez se você procurar dentro da orelha, atrás da orelha, em alguma dobrinha, tá escrito lá, válido até tal data. Né? Uma brincadeira que a gente costuma fazer, porque nós todos vamos, né? ter o vencimento declarado. Então, quando está se aproximando desse processo, será que o espírito, durante o sono, ele pode ser informado de que ele está se aproximando do momento de voltar? É a pergunta de Kardec. E olha, nós temos tantas experiências, tantos casos que vão estar respaldando aquilo que os espíritos vão responder no slide 7, não é? Vamos ao slide 7, Jefferson, por favor. Frequentemente, ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência, e é isso que, no estado de vigília, lhe dá a intuição. Daí vem o fato de certas pessoas preverem, algumas vezes, sua morte com grande exatidão. Veja só, não é? Nós temos algumas histórias muito bonitas. Um companheiro da nossa casa, lá em Campinas, um senhorzinho já bem idoso, mas muito ligado à doutrina espírita, estudioso, ele era o nosso secretário. E ele, então, uma determinada tarde, num sábado, ele teve um mal súbito, ele já estava se sentindo um pouco tonto durante a manhã, e ele, então, começou a se queixar e resolveram levar ele para o hospital. O filho, ele só tinha um filho, foi buscá-lo. Quando ele entrou no elevador, e a porta do elevador estava fechando, a sua esposa, a dona Nair, estava na porta do apartamento. Quando o elevador fechou a porta, ela achou que ele já ia descer, o marido abriu a porta de novo, o nosso querido João Preze. Ele abriu a porta de novo, olhou para ela e disse, benzinho, eu não vou voltar, viu? Ela, ai, não sei o quê. A mulher ficou assim, né? Mas ele falou numa boa, tranquilo. Aí fechou a porta, foi para o hospital e no dia seguinte ele desencarnou. Mas surpreendentemente, Solange, depois de terem feito todos os rituais normais do sepultamento, ela foi buscar as coisas no armário. E, chegando aos documentos, ela viu que ele havia preparado tudo. Todos os documentos para dar entrada na aposentadoria, todos os documentos dos imóveis que ele tinha, o dinheiro no banco, as contas, tudo preparado. E ela contou para nós que nos últimos 6 meses antes da desencarnação, ele falava assim para ela, benzinho, ele chamava ela de benzinho, benzinho, senta aqui, que eu quero mostrar umas coisas para você. Ele falava, o que é? É onde estão os documentos, onde está a aposentadoria. Ah, eu não quero falar dessa coisa, não, eu não quero que você me fale disso, eu não quero saber disso, você não vai morrer, aquela conversa, né? Mas ela disse que ele fez isso umas 4 vezes. E ela não quis, mas ele já tinha deixado tudo organizado. E isso é uma das coisas interessantes, porque o espírito, como nós vimos aqui, ele vai pressentindo que está acabando o seu tempo.
Deixa eu só colocar uma experiência pessoal para vocês. O meu pai faleceu numa terça-feira. E no domingo anterior, nós tínhamos almoçado juntos. E depois do almoço, eu tinha o costume nós fomos até o carro, mas quando eu caminhava, eu sempre caminhava de braço dado com ele. E quando nós terminamos de almoçar, nós saímos, eu dei o braço para ele. E ele falou assim para mim: ah, minha filha, eu estou indo embora, eu não vou durar muito tempo. E a gente não gosta de ouvir isso, né? Eu falava: pai, por favor, não fala disso, eu não quero ouvir. Não, eu estou sentindo que eu não vou durar muito tempo. E assim foi, né? Ele entrou no carro e eu falei: ah, não vamos pensar nisso. Mas isso foi no domingo. E chegou segunda, terça-feira, ele teve um mal súbito e desencarnou. Nós estávamos vindo do nosso programa. Nós estávamos aqui, inclusive, saindo do programa, já na estrada. E aí ele passou mal e chegou a hora. E apagou assim, não é? Teve um mal súbito na casa da minha cunhada e chegando lá em Campinas, nós já fomos lá para vê-lo, ele já não tinha, já tinha desencarnado. Mas ele tinha pressentido isso. E olha, os espíritos costumam dizer para nós que quando nós temos determinada capacidade de serenidade, de equilíbrio, eles, um ano antes, quando a gente sai do corpo pelo sono, eles começam a nos contar, a dizer: olha, se prepare, vai organizando as coisas para que você possa deixar as pessoas que estão aí na Terra, pelo menos amparadas, que você está no final do seu tempo. E com isso, o mundo espiritual nos dá essa chance. Não é que você vai se lembrar disso. Agora, veja só, tem a história do Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo era um monge, um padre no Rio de Janeiro, que um determinado dia, bem velhinho, né? Ele saiu do mosteiro e visitou todos os seus amigos que havia no Rio de Janeiro. E ele disse: olha, eu vim aqui me despedir de você, porque daqui a 3 dias eu não vou estar mais aqui. Então eu vim agradecer, vim te abençoar, vim pedir as suas orações. E as pessoas ficavam assim: que estranho, acho que o padre ficou doido. Não sei o que. Não, o senhor não vai, o senhor tem saúde. Não, eu só vim aqui dizer tchau. Aí ele ia para o outro, fazia a mesma coisa, ia para o outro, fazia a mesma coisa, dizendo que dali a alguns dias, 2, 3 dias, com a data fixada, ele não estaria mais entre as pessoas. E por fim, no dia marcado, ele se deitou e desencarnou. E partiu. E partiu. Foi assim que aconteceu com ele. Eu me lembro, André, de um outro caso, que eu não sei dizer de quem era, mas é um caso de uma médium muito conhecida e assim, né, com muita experiência. Eu não sei se é a Aura Celeste, quando estava encarnada, né? E ela inclusive, ela fez o próprio desligamento do corpo físico. Impressionante. A Adelaide Câmara, que está descrita no nosso livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele conta 5 casos de desencarnação, e nós já fizemos esse livro aqui na TV Mundo Maior, no nosso programa O Espírito da Letra, nós encontramos a referência à desencarnação de Adelaide Câmara, lá no Rio de Janeiro, conhecida no movimento espírita como Aura Celeste. E nós contamos a história de Aura Celeste, e lá o espírito André Luiz relata o processo de desligamento, em que Dr. Bezerra diz a ela: você agora, que está acostumada tanto a sair do corpo, você pode providenciar o desligamento principal dos laços que ligam o seu espírito à matéria. E você vê, né? Nesse caso, ela tinha lucidez, ela era médium, ela tinha conhecimento das leis espirituais e ela sabia que ela estava indo embora. Agora, mesmo quando a pessoa, Solange, não tem essa lucidez, não tem esse conhecimento, o mundo espiritual ajuda as pessoas que estão em volta e aquele que vai partir, para dar a ele esse momento de tranquilidade para enfrentar isso. Então, isso é importante para que nós nos lembremos. E se você conhece pessoas que da sua família tiveram experiências assim, escreva para nós contando, porque isso é muito comum. Ah, o fulano sabia que ele ia morrer, ele deixou tudo, ele vendeu tudo, pôs tudo direitinho, pagou as contas, estava tudo pronto e ninguém sabia por que ele queria. São atitudes estranhas, que às vezes estão feitas em sigilo, outras vezes não. Põe na geral aqui. Outras vezes, o espírito, ele vai contando para as pessoas que ele vai morrer. Ele fala: olha, vocês me visitem, vêm aqui falar comigo porque eu não vou durar. E ele não fala com tristeza, com angústia, porque já imaginou? Se a gente tivesse a certeza do que vai acontecer conosco daqui a 15 dias, a maior parte das pessoas entrava em desespero, talvez morresse até antes, não é?
tentando não morrer daqui a 15 dias, tivesse já um piripaque uma semana antes. Mas existem espíritos que estão equilibrados, que sabem que a vida continua. Como é o caso do nosso querido Chico Xavier. Chico Xavier dizia: eu vou desencarnar num dia em que houver muita alegria no Brasil. Isso. E ele falava isso para seus amigos íntimos. Ele sabia que o momento da chegada da sua partida, que no caso dele nós imaginávamos que ele também tinha autonomia até para decidir isso, certamente, com a ação do mundo espiritual para nos dar essa informação anterior, ele disse: olha, quando o Brasil estiver muito feliz, aí vai ser o dia que eu vou embora. E assim se passaram anos e anos e anos, e um dia ele levantou, tomou seu café, perguntou, depois na parte da tarde, para os seus entes queridos, quem é que tinha ganhado a Copa do Mundo. E as pessoas estavam eufóricas, estava todo mundo feliz, estava todo mundo na rua, que o Brasil tinha ganho a Copa do Mundo. Então, depois que ele teve certeza que o Brasil estava feliz, estava todo mundo lá comemorando, e que ele tinha ainda a possibilidade de tomar um cafezinho com leite, com pão, com manteiga, que ele tomou, aí ele foi para o quarto dele, deitou-se e foi embora, no dia em que o Brasil estava muito feliz. Olha só que coisa linda, não é mesmo? Do jeitinho que ele queria. Do jeitinho que ele queria e que lhe foi revelado, provavelmente, né? Ó, mas vamos falar um pouquinho da nossa pergunta desafio, não é? Vamos lá, Solange. Vamos lá, olha, tem pergunta desafio para você, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Ó, vai logo, Anota porque agora a gente vai chegar nela. E a pergunta desafio é: o espírito pode acordar e se sentir cansado? Ó, eu vou passar o telefone da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. 996 433827. Conta pra gente a sua experiência, envia aí seus comentários. E o espírito pode acordar e se sentir cansado? O que você acha? Olha só, Solange, a gente vai, enquanto as pessoas têm um tempinho para escreverem, né? Nós vamos abraçar o Ronaldo Santana. Põe na geral para nós, Jefferson, por favor. O Ronaldo Santana, ele é um dos que já escreveu pra gente. Não para responder, mas para nos saudar. Nós também temos a saudação da Ci Rosendo, do Felipe Prince, do Fábio Wilkner Silva. Um abraço para você, Fabião. Da Roseli Guimarães, a Daniela Feliciano, que eu comentei aqui aquilo que ela tinha escrito. Quem mais, Solange? Nós temos a Sandra Cunha. Jesus abençoe imensamente a todos. Daqui de São Paulo. Isso. Temos o Wilmar Marques, lá de Campinas, também nosso querido irmão. O Vantuíra Leixo. Quem mais? Agora entrou mais gente, Solange. Entrou mais gente, sobe tudo, a gente tem que caçar um negócio. A Elaine Stroider, a Elizabeth Olímpio, a Sandra Correia, o Vitor Hugo Torres Garcia. Olá, Vitor Hugo. Lá do México, saludos. Graças. A Gisele Matias também nos saúda. A Cidinha Locatelli. Vitor Hugo, já aqui novamente. E depois nós temos aqui um boa tarde. Olha só o que Vai lá, a Rosângela conta para nós. Olha que interessante. Ela está em Rolim de Moura, em Rondônia. Rondônia, acho que é Roraima. É Rondônia. Ela diz assim: um tio do meu pai, com ele aconteceu algo assim. Ele matou uma vaca, comprou vinho e convidou todos os familiares e amigos para o próprio velório. Olha! E ele desencarnou no dia certo em que disse a todos que ia morrer. Rosângela. Que legal, olha isso mesmo. Muito bacana. O Vitor Hugo está respondendo. Ele diz assim: eu acho que não, porque o espírito não precisa descanso, mas o corpo. Muito obrigado, Vitor Hugo, pela sua participação. Agora, no próximo slide, nós vamos ver como que esta coisa vai se resolver. Vamos estar cansados? Não vamos estar? Vamos para o slide da pergunta número 412, que é o slide 8. Põe aí pra gente. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fazê-lo experimentar fadiga quando retorna? Ou seja, o espírito, durante a noite, o corpo está dormindo, ele está do outro lado, trabalhando, fazendo coisas. Aí, quando ele volta e ele retoma a matéria densa, pode acontecer de ele experimentar cansaço? Pode acontecer de ele acordar e falar assim: nossa, nem parece que eu dormi, nem parece que eu descansei, eu tô
tô extenuado. Eu acho que é uma coisa tão normal, muitas vezes, essas sensações, Solange, porque muita gente fala isso. Eu já ouvi isso de várias pessoas. E Kardec, para fazer uma pergunta assim, também pode ter tido experiências dessa natureza, com pessoas que disseram, eu não sei porque eu acordo muito cansado. Então ele faz essa pergunta para os espíritos, que é a nossa pergunta desafio de hoje. Vamos ver o que eles respondem? Vamos lá, Jefferson, põe para nós o slide 9. Sim, o espírito pode sentir fadiga porque o espírito tem um corpo, como o balão cativo tem um poste. Ora, da mesma forma que a agitação do balão abala o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazê-lo experimentar fadiga. Olha só que interessante, não é mesmo? É claro que o corpo precisa do descanso. Porém, o espírito que tem lá um outro corpo, que é um corpo também de matéria, está se desgastando. Está lá trabalhando feito maluco. E nós temos essa explicação muito bem comentada aqui no nosso programa O Espírito da Letra, no livro Nosso Lar. Procure lá o primeiro livro que fizemos, No Espírito da Letra. Lá, André Luiz é chamado a substituir alguns enfermeiros que foram levados a atender pessoas que estavam em uma emergência muito grande na Terra. E ele então teve que ficar lá nas câmaras de retificação trabalhando. E ele trabalhou incansavelmente por 72 horas sucessivas. 72 horas sem parar. Não teve almoço, não teve janta, não teve soninho, soneca, nada disso. Aí quando deu 3 dias de trabalho sem parar, Tobias, que acho que era o chefe dos enfermeiros ali, disse, André, agora você precisa descansar. Aí recomendou que ele se deitasse num pequeno cômodo que havia na mesma instituição onde ele trabalhava ali, nas câmaras de retificação, e ele disse que ele foi e dormiu. Estava cansado. Uhum. E ele não tinha mais o corpo, ele já tinha desencarnado. Mas ele se desgastou, e então quando ele dormiu, o seu outro corpo perispiritual se desgruda e vai encontrar-se com a sua mãe, num plano mais elevado. Olha que interessante. Então, como o balão, você sabe, né? O balão fica flutuando. Mas quando ele está preso, ele está amarrado em algum lugar. Como ele disse aqui, o balão cativo tem um poste. Então, o que acontece com o balão, ele vai interferir no poste. Vai mexer o poste para lá e para cá. No nosso caso, o espírito é o balão, o corpo é o poste. Pode acontecer, portanto, que durante o sono nós tenhamos tanto trabalho do outro lado, que nós, ao acordarmos, nos sintamos, assim, um pouco cansados. É isso que é interessante nessa relação, não é mesmo? Só lembrando que eu lembrei dela, nossa querida Naná Bela. Ela tem muita lembrança dos sonhos e às vezes ela diz que ela faz muita limpeza em vários lugares durante a noite. E aí no dia seguinte ela acorda e ela fala: "Nossa, eu trabalhei tanto essa noite, parece eu não consegui dormir nada, eu acordei tão cansada". E é interessante, eu sempre achei interessante ela comentar isso. E acontece. É claro que o cansaço, não é? O cansaço de que estamos aqui falando é diferente no caso do espírito. Ele não precisa do repouso que o corpo precisa, como alguns estão ressaltando, e é verdade. Porém, do outro lado, existe o desgaste energético também, e isso vai ser transmitido, essa sensação vai ser transmitida para o corpo físico. Bem, agora que nós terminamos as perguntas do Livro dos Espíritos, nós vamos aproveitar algumas questões que foram colocadas para nós pelos nossos telespectadores, você que nos dá audiência, você que participa conosco, você que compartilha com os seus amigos o nosso programa. Você também deixou algumas participações. A primeira delas, que nós vamos pedir para o Jefferson colocar, é da Nazaré Oliveira, é o slide número 10. Pode pôr na tela, por favor, Jefferson. Ela diz o seguinte, Solange, vai lá. Meu amigo desencarnou em 22 de novembro de 2020. Sonho com ele e no sonho ele me convida para ir com ele. Qual o significado desse sonho, por favor? Ela talvez esteja preocupada que ele esteja querendo levá-la embora, né, da vida. Vamos comigo. Tá querendo que eu morra. Vem pra cá. E eu, opa, vem me buscar, não vou não. Não vem aqui não, que eu não quero ver você. Eu sei que essa pode ser uma sensação ruim, viu, Nazaré? Mas não é necessariamente isso que ele está querendo dizer.
Talvez ele queira levar você para um passeio do outro lado, te convide para você ir com ele, e você fique meio apavorada porque sabe que ele já foi embora. Então, estas são coisas naturais. Por quê? Os amigos espirituais não nos deixam ser assediados por pessoas ou espíritos que venham nos assustar, chamando a gente, eu vim aqui. Se a gente não tem o equilíbrio necessário, nosso espírito amigo, nosso espírito protetor certamente impedirá que isso seja feito deste modo. Então fique tranquila. Quando o seu amigo convidar você, fala assim, olha, eu não sei para onde você vai me levar, mas eu acho que deve ser um bom lugar, porque você é uma boa pessoa. Então eu vou com você. E quando tiver que voltar, você me traz de volta, não é mesmo? Então, não tem um significado que você está perto de morrer, nada disso, tá bem? Tenha tranquilidade nessa hora e desfrute, porque certamente se ele é teu amigo, ele vai levar você para algum lugar bom. A próxima temos aqui também muito interessante, vamos ver? Isso. Quem escreveu para a gente foi a Sandra Gomes, tá no slide 11. Ela diz o seguinte: a noite passada, sonhei que saía do corpo e um espírito que estava em minha casa se apresentava como Vinícius, dizendo para não me preocupar, que só ia lá para descansar, porque não conseguia ir para o mundo espiritual, pois tinha algo a concluir. Depois veio um outro com o mesmo dilema, mas esse estava triste. Logo mais, reuniu-se conosco um idoso, dizendo ser um xamã e que eu havia sido sua filha e para eu não me preocupar. Acordei sentindo muita paz. Então você vê aí que também há participações sociais no mundo espiritual, não é? O mundo espiritual pode fazer do nosso ambiente físico um local para reencontro, para descanso, para refazimento, para um tipo de, vamos dizer, uma abana, né? Depois de toda a dificuldade lá, vou encontrar um lugar tranquilo. E isso pode ser uma das coisas que está acontecendo com a nossa telespectadora que nos faz essa pergunta, a Sandra Gomes. Agora a Solange fez uma pesquisa muito interessante. Solange, põe o próximo slide para nós, Jefferson. Então, nesse slide vocês vão ver a imagem de um capítulo do livro Os Mensageiros. Esse livro, Os Mensageiros, ele é do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 34, que se chama Oficina de Nosso Lar, existe uma cena que é mais ou menos como essa que vocês estão vendo aí, em que André Luiz, espírito, ele está junto com o instrutor, que se chama Aniceto, e eles estão vindo para o plano, para a crosta terrestre, não é? Aí na imagem que vocês veem, eles já chegaram em frente ao local onde eles queriam conhecer aqui na Terra. Mas antes deles chegarem nessa cena, André Luiz descreve, está o André Luiz, um amigo e um instrutor, descendo, volitando e descendo. Quando eles se acercam da crosta terrestre, da cidade, André Luiz fica impressionado, porque ele começa a ver multidões de espíritos andando em hordas, em conjuntos, espíritos enegrecidos, de baixo padrão vibratório. E esses espíritos, eles estavam por todos os lugares, acompanhando pessoas que estavam caminhando na rua. Como vocês veem aí na imagem, se vocês observarem ali atrás a nossa imagem, tem um grupo de espíritos caminhando pela calçada. Mais interessante ainda, no projeto Imagem que fez esse desenho, tem um espírito sentado no capô do Fusca. Olha assim, ó. Tem o motorista dentro do carro e em cima tem um espírito sentado. Como se fosse um carro alegórico, não é? O André Luiz, então, relata essa cena em que ele vê uma multidão de espíritos convivendo com os encarnados e junto deles. E assim, eles param diante dessa casa. Uma casa que tem uma luminosidade, uma proteção. Nessa casa, ele não vê esses espíritos mais trevosos conseguindo entrar. Havia uma barreira vibratória. E lá ele vê os amigos espirituais que os cumprimentam. Estão Você pode ver na janela, na porta. Eles estão chegando, esses amigos espirituais deixam que eles possam entrar. Então André fica, mas por que isso está acontecendo, não é? O que nós vamos fazer aqui, não é? O que tem essa casa de especial? Eles explicam para o André Luiz que ali é uma oficina de nosso lar. Nosso lar está lá em cima, a uns 60 quilômetros de altitude, e na superfície da Terra, aquele lar, pelo seu devotamento, pela elevação da Dona Isabel, que era a viúva, que estava ali cuidando da família depois que o seu marido havia desencarnado, aquele lar havia sido escolhido pelas suas vibrações
para que todos os espíritos trabalhadores do bem, que precisassem descansar um pouco, que precisassem se reabastecer de energias, numa cidade densa como era aquela, pudessem passar algumas horas naquele ambiente. Então, é a oficina, assim eles chamam, né? Vem para nós aqui na geral, por favor. O quê? É a oficina de nosso lar, onde os espíritos vão se refazer, não é? Porque o contato dos espíritos com os encarnados é mais comum que aconteça durante a noite dos encarnados, porque eles saem do corpo. Então, durante o dia, quando está todo mundo trabalhando, os espíritos ficam assim meio às tontas, assim, né? Vou ficar esperando aqui chegar a noite. Fala aí, Solange. Não, é interessante porque ele diz que ficava até, para ele que ainda não tinha muita prática, era até difícil respirar nesse meio aqui próximo aos encarnados, porque a vibração era muito densa. Então, esses pousos, essas casas onde as pessoas mantêm o padrão vibratório mais elevado, elas funcionam como um oásis, né? Um oásis vibratório, onde esses espíritos amigos podem fazer uma parada, podem descansar um pouco, podem se reabastecer, estar num ambiente agradável aqui na crosta terrestre, não é? Para depois executarem as atividades que eles precisam executar. Então, achei que é um capítulo muito interessante. Então, leiam o capítulo 34, mas leiam depois, lá do 43, 42 para frente, que eles vão descrever como o trabalho é importante na casa da Dona Isabel. E aquele que está lá na janela ou na porta, ali no desenho que você viu... Na porta, é o marido. Na porta, é o marido dela. É o seu Isidório, o já espírito, desencarnado. Isso, é o espírito do marido que tem autonomia para ficar com a esposa tomando conta das tarefas espirituais. Então, vamos lembrar que essa imagem e muitas outras vocês encontram no programa O Espírito da Letra, nesse livro, que nós já temos esse livro, Os Mensageiros, ele já foi lido, comentado, analisado, não é? E vocês podem buscar no Espírito da Letra todo o livro. E nós temos aqui a última participação da Paula Oliveira, no slide 13. Pode pôr pra gente, Jefferson, por favor. A Paula diz o seguinte: já sonhei com minha mãe várias vezes. Ela não fala, mas eu sinto o que ela quer. Sempre me lembro. Já sonhei com meu marido. Éramos jovens estudantes. Ele era rico e eu pobre. Mas isso não impediu o nosso amor. No sonho, eu tinha o mesmo sentimento que tive ao vê-lo pela primeira vez aqui na Terra. Tenho certeza que viemos um para o outro. Eu não lembrava desse sonho até agora. Obrigada. Olha só, talvez ela tenha feito os treinos, né, Solange? O passo a passo. E agora possa se recordar desses fatos tão interessantes que a Paula nos contou aqui, não é mesmo? Muito lindo, Paula, que bom. Nós vamos, vem aqui para geral, como o Jefferson já pôs, Solange. Isso. Nós vamos lembrar de todos aqueles que já estiveram conosco aqui, além dos que nós já citamos, né? A Elaine Stroeder fala do Eurípides Barçanufo, que em sonho também encontrou os mentores que lhe falaram o dia que ele iria partir. Isso. Obrigado, Elaine. Temos a Cidinha. Ela disse que ela responde acreditando que sim, que o espírito pode se sentir cansado. Temos a Cleide Farjani, a Cleide e a Dulce, que também estão assistindo com a gente. O Eugênio Lico, não é, Solange? Temos a Laura Mendes de Oliveira, dizendo que pode, pois ainda há um laço que o liga, liga o espírito à matéria. Temos a Joelma Pereira também se comunicando, a Vanúzia de Limeira, a Edna Vandalete. Ela adora o nosso programa, ela diz que sonha muito e ela lembra dos detalhes do sonho. E ela sonha muito com os espíritos, e isso é muito bom, não é mesmo? Obrigado, viu, Edna? Um grande abraço para você. E é isso mesmo, e ela ainda comenta: ontem num cochilo caí num buraco muito fundo, acordei assustada. É, isso Tive mesmo. um tranco muito forte. Essa sensação de caída é muitas vezes produzida pelo estado de você estar voltando a entrar no corpo. Essa sensação às vezes causa esse impacto, né, de você... E temos ainda, André, nossa querida Sueli Godoy, mandando um beijo, um abraço. Isso mesmo, grande abraço, Sueli, a mãe da Solange Godoy. Beijão. Bom, gente, não dá mais pra gente ficar aqui comentando com vocês as coisas lindas. Esperamos que vocês possam ter apreciado. Vão nos outros programas anteriores que dá para juntar todos e fazer um bloco só para estudar o sono e os sonhos, não é, Solange? Vale a pena. Então, nós agradecemos as participações, que a gente possa se ver no próximo Espiritismo Sem Mistério com temas novos, né, André? Isso mesmo. Um grande abraço. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.